Contigo Sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Álvaro vai sofrer um grande baque, porém, o Leonardo vai sofrer um bem maior. Isso porque depois da descoberta que ele teve com a gravação secreta de Júlio e a carta secreta perdida de Mirtz, vai ter um reviravolta daqueles de tirar o fôlego. Mirtz também vai confessar um de seus grandes segredos. Cola com a gente que vou te contar isso e muito mais. Agora me diz uma coisa, entre vilãs, quem foi a pior? A Mirtz ou a Samantha? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, clica no gostei e vem me nos contar também de onde você está nos acompanhando. E vamos agora para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Contigo Sim. Nos próximos capítulos vai surgir uma testemunha secreta que vai mudar todo o desfecho da história de Adela. Essa testemunha se chama Ramon. O senhorzinho então vai procurar Geraldo lá no hospital para confessar tudo que ele sabe naquela época. Aí então, a verdadeira história do passado de Adela vai surgir com tudo. O senhorzinho então lá no escritório de Geraldo diz a Geraldo que escutou Fulgêncio confessar o crime de Galdino. Ele diz que o homem lhe contou que estava apaixonado por Adela e que aí ele fica um pouco cismado em continuar com a história. Geraldo nota isso e pede que o homem continue contando tudo o que sabe com confiança, porque ali ninguém os escuta. Aí o senhorzinho lhe conta que o homem queria fazer amor depois e que de toda maneira o compadre Galdino já estava condenado à morte. "O que mais?" pergunta Geraldo. O senhorzinho diz que Fulgêncio lhe repetiu várias vezes a mesma história, que por amor então a Adela, ele fez então o mal ao outro homem. E conhecendo Galdino e a Adela, para mim sempre foi muito claro que ninguém mais, ninguém menos, foi quem matou então Galdino foi o Fulgêncio. Aí Geraldo pergunta para ele por que só esperou agora para contar agora tudo o que aconteceu, para trazer a público as suas suspeitas. Então ele lhe diz que porque ele soube que a Adela teria sido condenada e que aquele homem não era um homem bom e a pobre de Adela estava presa. E garante então a Geraldo que se ele procurar as pessoas daquele lugar onde eles viviam, poderia então comprovar que suas palavras são verdadeiras. O senhorzinho então conta toda a história por completo. Geraldo quer saber se aquele homem está disposto até ir então à frente de um juiz e declarar tudo o que lhe contou. Aí ele diz que sim, porque para ele lhe custa muito saber que tem uma mulher tão boa quanto a Adela que está atrás das grades por causa de um sujeito tão mau quanto ele. E que ela esteja pagando por algo que esse maldito tenha feito, e não ela. E eu estou disposto a dizer a verdade a todos, custe o que custar. Fala então o senhorzinho. Geraldo então agradece a Ramon de coração. Ramon então diz que veio para a cidade para declarar a verdade, para fazer justiça. E é isso que ele vai fazer. Se sua palavra vale como justiça, vale como verdade, é o que ele vai fazer. Ele vai contar tudo. Geraldo então fica muito grato e agradecido então àquele senhorzinho por ter vindo lá do interior para poder então declarar toda essa história para o juiz e ver então se diminui a sentença de Adela ou se pelo menos conseguem tirar ela da cadeia. A ginecologista de Salma fala então com Leonardo numa consulta junto com a Salma, que segundo os exames do laboratório e tudo mais que ela fez ali naquela consulta, mostra que tanto a Salma quanto o bebê estão saudáveis, que não há nenhum problema ali. Aí a Salma rebate, quando o Leonardo diz então, "Veja Salma, tá vendo? É só preocupação, nossa menina está bem." A Salma então começa a falar que não, ela tem certeza que algo está acontecendo com sua filha e nada lhe tira da cabeça, pois ela é mãe agora e ela consegue sentir que há algo de errado. E começa então a falar muito abusada com a médica, perguntando então se a doutora tem certeza que aqueles exames estão corretos. Aí então a médica diz que sim, segundo a medicina ela já olhou tudo. Aí a Salma nota então a gafe que ela deu em cima da médica e fala, porque possa ser que de repente alguns exames possam ter dado alterado, sei lá, não sei. Eu sinto que alguma coisa está errada, eu não consigo explicar, tão pouco posso afirmar, mas eu tenho certeza que não é coisa de minha cabeça. A doutora então fala que nota que a Salma está muito angustiada, ela tem que se tranquilizar para o bem da criança. Aí então a Salma diz, como eu posso me tranquilizar, como eu posso saber se minha bebê está bem, com tantos problemas em volta de minha vida?
Aí então a médica diz que isso é o que indica os resultados de seus exames. Bom, mas nós não temos o que fazer, a não ser que você queira procurar uma outra ajuda médica. Aí sim, Salma, você poderia então ter alguma outra resposta, mas diante do que eu estou olhando aqui, para mim está tudo normal. Aí então a Salma diz para ela que eu tenho certeza que minha bebê está mal. Eu não sei o que é que vou fazer para poder provar isso para você e para o Leonardo, se refere. Aí então o Leonardo já começa a se irritar. Se a médica acabou de dizer que está tudo bem, que os exames mostram que está tudo certo, então está, fala ele bem aborrecido. Aí a Salma olha para a doutora e fala, veja só, da onde está surgindo todos os meus problemas, é dele. Acusa então a Salma o Leonardo. A médica fica ali diante então de um problema de casal e fala que todas as vezes o Leonardo lhe fala assim, ignorante, não lhe trata bem. Aí então a médica fala, Salma, não vale a pena você ficar se angustiando dessa forma, você está grávida, isso não é bom nem para você, nem muito menos para a criança. E então ela repreende ao Leonardo para que ele tome mais cuidado com a Salma, pois ela está no momento vulnerável de sua vida. E então ela indica alguns medicamentos para tranquilizar então a Salma e diz que ela pode fazer então alguns remédios medicinais, no caso sem ser com tanta química assim por causa da gestação. Aí então a Salma alerta que ela está tomando ansiolíticos para a depressão porque ela não está mais aguentando tanto fardo em sua mente. A doutora então sugere para que a Salma e o Leonardo procurem então manterem mais a calma e que a Salma procure então tomar outros tipos de medicamentos mais naturais, fazendo algum exercício ao ar livre, lendo um livro, praticando yoga, fazendo alguma coisa, mas que ela evite ao máximo estar tomando antidepressivos por causa da gestação e mais agora que ela está em sua reta final. Leonardo repreende a Salma e pede para que ela mantenha calma, ela está grávida. Aí então a Salma fala, bom, eu poderia ficar tranquila em minha casa, cuidando de minhas coisas, se Leonardo se preocupasse mais comigo e com minha gestação e não com outras pessoas. Fala ela então no tom de segundas intenções, se referindo a Ângela. Aí a doutora fala que o Leonardo tem razão em relação a ela ficar então se incomodando com coisas que não deveria. Ela deveria manter a calma nesse momento tão importante de sua vida. Aí Salma se levanta e fala, então quer dizer que eu não vou ficar sendo consultada por uma médica que não acredita em mim. Por favor, me encaminhe para um outro ginecologista. Aí o Leonardo se incomoda em ver o desrespeito da Salma ali com a profissional colega de trabalho e pede então para que a Salma pare com isso e fique mais calma, pois eles precisam finalizar a consulta e não vão trocar de médico. Aí a doutora pede para Leonardo não se preocupar. Ela vai fazer o que ela achar conveniente e não tem nenhum tipo de problemas com isso. Aí a Salma respira fundo e vai embora, deixando o Leonardo sozinho no consultório. Daí, Leonardo pede desculpas então à doutora e ela diz que não tem problema nenhum. Ela superentende. E ainda nesse mesmo capítulo, o Júlio vai procurar o Leonardo para esclarecer tudo sobre a carta secreta de Mitz, onde revela que o Júlio é o verdadeiro pai do Leonardo. Leonardo não está gostando nada dessa história e se sente traído tanto por Mitz por terem ocultado toda essa história, lhe fazendo acreditar que Sandro era seu pai, como também ficou com raiva do Júlio por ter se aproximado dele como amigo e nunca ter lhe confessado que já teve um romance com sua mãe e muito mais ainda agora sabe que ele é o pai. Júlio diz que também foi pego de surpresa. Ele sempre foi loucamente apaixonado por Mitz, viveu o romance com ela e não sabia da gestação. Júlio também conta que a Mitz foi quem lhe deixou por causa de dinheiro para viver com o Sandro. Leonardo diz que não consegue mais nem ouvir sobre essas podrices envolvendo o nome de Mitz. Ele já nem sabe como chamá-la, se chama de mãe ou não. Agora tudo que ele quer é esquecer tudo isso e pede então para que o Júlio se retire de sua frente, expulsando então o homem dali. Júlio diz que também está sendo vítima tanto quanto o Leonardo, porque ele só ficou descobrindo então que ele era o pai do Leonardo depois então da gravação secreta. Aí então os dois começam um tirinete. O Leonardo gosta muito do Júlio e cada palavra que o Leonardo fala de ofensa para o Júlio volta como uma flecha nele. O Júlio tenta mais uma vez se justificar, se explicar, mas não adianta. Leonardo está de cabeça quente e o Júlio está muito machucado. Então é um ponto final nessa amizade, pelo menos por enquanto. Aí Júlio fala, Leonardo, eu sou seu pai, por favor não me trate dessa forma. Aí Leonardo, então bem duro em suas palavras, diz que não.
O único pai que ele conheceu foi Sandro e que ele não vai em nenhuma prova de DNA, nada vai, então uma gravação secreta, uma carta, sei lá de onde, vai fazer com que mude seus pensamentos. Júlio diz que Leonardo está de cabeça quente, mas quando estiver de cabeça mais fria, pode procurá-lo para que eles possam conversar sobre isso. Aí Leonardo pede para que o Júlio desapareça de sua frente e nunca mais lhe procure, nem toque no seu nome, porque dele não vão ter mais nada, nenhum tipo de vínculo. O Júlio fica muito mal, baixa a cabeça e sai chorando então da sala do Leonardo. Leonardo, por sua vez, também chora muito, chora bastante, porque para ele foi um baque muito forte toda essa revelação sobre Mitz ter matado o pai que ele achava que era pai e ainda mais o Sandro não ser seu pai, sim o Júlio. Leonardo vai ter que aguentar até o final do expediente para procurar Mitz. Aí a noite cai e é justamente o que ele faz. Ele vai até a casa de sua mãe. Chegando lá, ele está no quarto dela e acabou então de escutar a gravação novamente com ela do lado. Ela diz que não é verdade tudo aquilo. Aí Leonardo fala: por favor, mamãe, novamente eu te digo, eu não sou nenhuma criança e aqui está a sua voz, é a sua voz conversando com a Samantha. E confessa para ela que eu não posso saber que o Júlio é meu verdadeiro pai e nem muito menos o Júlio pode descobrir isso. Aí a Miss pergunta como foi que ele conseguiu aquilo. Leonardo diz que isso não importa. O importante agora é saber como ela teve o coração, a audácia de enganar tanto o Leonardo quanto o Sandro todo esse tempo, fazendo eles acreditar que são pai e filhos. E pior ainda, o Sandro, meu pai, quem eu acredito ser meu pai, morreu sem nem sequer saber a verdade. A verdadeira coisa que eu e ele não somos pai e filho. Ele morreu inocente de tudo isso. E então fica muito triste porque a Miss continua tentando lhe enganar. E exige então toda a verdade de Mitz, que ela pare de lhe enrolar e que lhe confesse agora na sua frente que é verdade que o Júlio é seu pai. Aí Mitz começa então a enrolar e o Leonardo, esse não perdoa. Ele fica muito bravo e começa uma gritaria, uma discussão daquelas com a Mitz que não consegue confessar. Ela diz que ele não sabe de sua história nem de seu passado. Aí Leonardo diz: pois bem, estou aqui para poder te ouvir, mamãe. Eu quero saber tudo o que foi que aconteceu na sua vida e se tudo que eu escutei aqui realmente é verdade, o que você contou para a Samantha que o Júlio é meu pai. Aí Leonardo diz que a Mitz foi muito cínica em ter se casado com um homem estando grávida e mentir para ele todo o tempo. Como você pôde? Aí Mitz pede para que o Leonardo lhe respeite, que não é por causa de uma mentira que ele vai faltar com respeito a ela. Aí o Leonardo diz que isso é muito pior do que faltar com respeito, porque foi isso justamente o que ela fez com ele. Como pôde me ocultar todo esse tempo quem era meu pai? Aí então a Mitz fala que fez tudo isso pensando nele, para que ele não passasse nunca por necessidade. E daí, aos poucos, ela vai soltando então toda a verdade. Aí a Miss fala: Leonardo, o que você queria? Eu fiz tudo isso por você. Aí Leonardo pede para que ela não coloque seu nome nessas coisas. Ela não fez isso por ele, fez isso por ela. Aí então a Miss fala: o que você queria, Leonardo? Que a gente te criasse por amor? O amor que eu sinto por ele e ele por mim? Que você vivesse num quarto, todo jogado, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que brincar? Eu fiz isso tudo por amor a você. Aí Leonardo diz que não, ele não consegue acreditar em nenhuma única vírgula de palavras que a Miss fala, porque tudo para ela é dinheiro. Mãe, o amor é muito mais do que isso, fala então o Leonardo para a Mitz. Aí a Mitz fica calada ali, dizendo então em seus pensamentos que não, o Leonardo está enganado. E começa então a chorar para fazer então seu drama valer mais a pena. Aí então, quando o Leonardo vê então que ela já confessou que realmente o Júlio é seu pai e que o que Júlio contou sobre ela ter lhe deixado por dinheiro é verdade, então agora vem para a segunda parte dessa gravação. Ele pergunta então a Mitz onde é que está a carta que ela comenta com a Samantha na gravação. Aí Leonardo pergunta para a Mitz por que a Samantha está chantageando a Mitz com essa carta. O que tem nessa carta? Por que está com a Samantha? Aí a Mitz pede para que Leonardo não se meta, pois isso é coisa dela. Aí Leonardo fala: como não vou me meter? Isso se trata de minha vida. Aí a Mitz fala: não só da sua, também da minha. E tem coisas importantes ali que eu não quero que você saiba. Aí Leonardo quer saber então o que é tão de importante que ela quer esconder de Leonardo, se já não basta então ter escondido quem era seu verdadeiro pai. E pergunta a Mitz que coisa pior poderia estar ali ocultado. E que a Samantha agora está chantageando ela.
Aí Leonardo diz que ele quer saber dessa carta e ele quer essa carta em suas mãos, porque aquela carta lhe interessa. Aí Miss fala para ele não se envolver nessas coisas. Aí Leonardo fala que vai sim, porque naquela gravação a carta fala sobre mim, quem sou eu, quem são minhas origens e quem é você também. Eu quero saber de tudo. Miss pede para que ele deixe o passado no passado, porque muitas pessoas podem se machucar. Aí então o Leonardo pergunta o que poderia ser tão pior, o que poderia ter de tão secreto nessa carta. Mirtz então diz que não tem nada demais, é apenas seu segredo e infelizmente está na mão da Samantha, mas por favor deixe isso quieto, porque eu não quero que mais pessoas se envolvam nisso. Aí Leonardo então fala que sua mãe deve estar envolvida em algo muito escuro e então questiona a Mirtz se ela está envolvida realmente na morte do Sandro, seu pai. Aí então a Mirtz pergunta a Leonardo se ele já vai começar com essas loucuras novamente. A Miss tenta fazer com que o Leonardo acredite que tudo isso é loucura da cabeça dele, achar então que a Miss matou o pai, mas na verdade ele está totalmente certo. É aquele ditado, né? Onde tem fumaça tem fogo. Aí Leonardo, chorando muito, fala: mamãe, eu vou te dar a última chance, por favor, me conta, o que é que tem a ver então com a morte do meu pai? O que é que tem a ver? O inspetor Garcia está te procurando, querendo saber informações de você. Ele tem pistas que eu ainda não sei. Por favor, eu te peço a última vez. Eu prefiro te ouvir, saber de você o que de fato aconteceu, do que saber por outras pessoas, porque aí sim eu nunca mais vou te perdoar. Miss fica calada chorando e Leonardo chorando também. Gente, é um senão pra lá daqueles, viu? É um coração quebrado e o outro enganado. E agora, será que a Miss vai confessar para o Leonardo? Continue ligadinhos nesse vídeo que eu vou te contar. A Miss então fala para o Leonardo que ela não tem nada a ver com o Aníbal. O Aníbal era um fotógrafo de sua galeria e ela não tem nada a ver com as coisas sujas que ele fazia na sua vida enquanto ele estava fora do trabalho. E que agora o inspetor Garcia está vendo pelo onde não tem. Aí Leonardo então diz para Mirtz que é muito difícil de acreditar nessa história, que eles conviviam, mas não eram nem amigos e ela nem sabia de nada dele. Aí a Mirtz diz que infelizmente ela não pode fazer nada. Essa é a verdade que ela tem para dizer e nada mais. Aí Leonardo então pergunta para a Mirtz, já que eles não eram amigos e ela não sabia de nada sobre Aníbal, o que ela fazia no apartamento de seu pai com o Aníbal no dia que seu pai morreu. E pergunta então se ela vai continuar negando que estava lá naquele dia. Aí então a Mirtz engole seco e diz: tudo bem, eu vou te contar agora tudo o que aconteceu ali. Só que quando o Leonardo pensa que ela vai contar então alguma verdade, ela vem com outra mentira. Ela diz que foi acompanhar o Aníbal como amigos até lá para ver então como que o Sandro estava naquela noite. E então fala para o Leonardo que o Sandro, quando bebia, se transformava em uma outra pessoa. E que o Aníbal foi até lá acompanhar por causa disso. Porque o Sandro estava num ponto que ela já sentia medo dele. E que o Leonardo coloca o Sandro no pedestal como se ele fosse uma das melhores pessoas desse mundo, só que não era. E começa a gritaria, porque o Leonardo diz que isso não é verdade. Ele não consegue acreditar nisso. E começa a gritaria porque Miss diz que é verdade e ele deveria acreditar nela. E o Leonardo diz que não é verdade, e fica aquele falatório todo. Aí a Mirtz diz que o Sandro era tão sujo que acabou então fazendo com que ela perdesse até a perna. Aí o Leonardo diz que não, por favor, mamãe, a única coisa que te aconteceu foi porque os dois estavam discutindo e foi apenas um acidente. Aí a Mirtz fala: apenas um acidente, Leonardo? Você tem certeza? Porque eu perdi uma perna. E então a gritaria prossegue. E diz então que o Sandro era um manipulador que queria tudo. Já ela não. Ela ficou presa a vida toda ao lado dele e que o Aníbal foi o único que pôde então acompanhar. Ela diz que queria então pressionar ao Sandro para que lhe pudessem então lhe dar dinheiro, para que ela pudesse então ter algo nessa vida. Aí então Leonardo pergunta: vida para quê? Dinheiro para quê? Aí então a Mirtz diz que era dinheiro para poder se sustentar, para poder ter uma vida digna então, já que ele tinha bastante. Aí então o Leonardo fala que seu pai estava passando por uma crise financeira naquela época. A Mirtz diz que sim, justamente por causa de suas bebedeiras que isso aconteceu.
Aí Leonardo pergunta a Mirth por que ela escondeu isso tudo dele esse tempo todo. Aí Mirth diz que por várias razões, e uma delas seria porque o Leonardo nunca acreditaria nela, que ela só foi lá naquela noite acompanhada com o Aníbal porque estava precisando de ajuda financeira do Sandro. Mas se ela contasse isso para o Leonardo, ia ter justamente essa ação aqui que estamos tendo aqui. A gente iria discutir e você não iria acreditar em mim. Aí Mirth diz que tinha amizade com o Aníbal porque não sabia do seu passado e não sabia das coisas ilícitas que ele fazia. Aí Leonardo pega ela com uma pergunta. E quando você foi visitar ela na cadeia? Quando você foi visitar ele lá, hein? Aí a Mirth diz que foi aí que ela descobriu tudo. Todo o passado dele, ela foi uma única vez para conversar com ele e pôr então em pratos limpos que agora ela sabia de tudo. Aí o Leonardo se aproxima de Mirth e fala: Mamãe, você está mentindo, não está para mim? Se eu souber que você está mentindo, aí ela não deixa ele concluir e fala: eu juro por ti, meu filho, a pessoa que eu mais amo nessa vida, a pessoa que é mais sagrada para mim, que eu não estou mentindo, eu não matei seu pai e tudo que você está sabendo aí sobre essas coisas são tudo mentiras, que a polícia está me investigando, mas eu sou apenas mais uma vítima. Aí então a Mirth jura até por Deus que ela é inocente. Leonardo não tem o que fazer, não tem o que falar, apenas olhar para ela e encarar para ver se é de fato verdade ou mentira. Só que o telefone de Leonardo toca bem justamente nessa hora, safando então a Mirth nesse momento. Aí então essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Esse reviravolta com gravação secreta, carta secreta, gente, é de tirar o fôlego. Então se inscreve no nosso canal, clica no gostei que eu vou te atualizar sobre isso e muito mais que ainda vai acontecer em Contigo Sim. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.